As 12 tribos de Israel, a incrível revelação do destino sagrado e transformador em plano de Deus. No terceiro ano de Joaquim, enquanto o Egito se erguia como um império poderoso, os hebreus clamavam em meio à penumbra da escravidão. As 12 tribos de Israel, um dia uma promissora aliança de patriarcas, agora gemiam sob o peso das correntes, suas vidas pulsando com a amarga lembrança das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Moisés, um hebreu criado nas luxuosas paredes do palácio do faraó, caminhava com o coração dividido. O esplendor do palácio brilhava em contraste com as sombras que cobriam a vida de seus irmãos oprimidos. Como a aurora, o sol raiava no deserto, mas a esperança parecia distante, quase inexistente, para os israelitas. Rúben lutava incansavelmente para unir as tribos, mantendo viva a chama de um povo que se dispersava sob a opressão. Por outro lado, Simeão se sentia atraído pelas chamas da revolta, seus olhos ardendo por justiça. O clamor dos hebreus ecoava na cidade de Ramsés, um grito silencioso que implorava pela intervenção divina. Envolto em angústia, Moisés buscou abrigo em suas noites, orando fervorosamente. Em meio a seu desespero, um fenômeno sobrenatural ocorreu no Monte Horebe. Uma sarça ardente surgia e não se consumia. O Senhor estava ali. Moisés, Moisés, a voz divina chamava-o. Ele experimentava um medo reverente, compreendendo que naquela chama havia um chamado sagrado. Deus revelou a ele: tenho visto a aflição do meu povo no Egito, e ouvi o seu clamor. A enorme responsabilidade de ser o portador de libertação despertou em Moisés um anseio ardente por justiça, e a dúvida começou a se dissipar, dando lugar à determinação. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Moisés, agora com a missão divina em seu coração, retornou ao Egito. A sua pressão para confrontar o faraó parecia insuportável. Ao articular as palavras de Deus, as demandas de liberdade foram recebidas com desprezo. O coração do faraó endureceu, e mesmo as pragas que se abateram sobre o Egito, cada uma mais devastadora que a anterior, tornaram-se apenas um meio de endurecer ainda mais a determinação do rei. Mas, no seio dos hebreus, uma esperança começou a brotar. As tribos, agora unidas sob o sobrenatural agir de Deus, preparavam-se para a travessia do Mar Vermelho. Em um ato de poder divino, Deus separou as águas, permitindo que o povo atravessasse em terra seca. Era um novo começo, um renascimento sob a soberania divina. No deserto, entre provações e desafios, Deus sustentou seu povo com maná do céu, a provisão que alimentava não apenas os corpos, mas as almas. A jornada pela terra prometida era marcada por lições de confiança e compromisso. No horizonte, o futuro radiante de uma nação se aproximava, mas as tribos sabiam que a verdadeira liberdade ia além da terra, era sobre a dependência do Senhor. E assim, o eco da história das 12 tribos de Israel se desenha em uma busca por identidade e liberdade, preparando o coração do povo para o encontro com sua verdadeira vocação. À medida que a promessa se aproximava, a pergunta que fervilhava em suas almas persistia: como manter a fé diante do desconhecido? O que o plano de Deus lhes reservava? Uma nova era aguardava, imbuída da certeza de que a jornada para a terra prometida seria moldada pela graça e misericórdia do Senhor. Durante semanas, Moisés conduziu o povo através das areias quentes do deserto, um mar de dúvidas e esperanças melancólicas. As tribos, embora unidas na luta pela liberdade, enfrentavam a dura realidade da escassez. A lembrança do Egito, com sua fartura, tornava-se uma sombra no passado, e a promessa de uma terra que emana leite e mel parecia mais distante a cada dia. Enquanto isso, o Senhor não deixava de se manifestar livremente. As nuvens que os guiavam durante o dia e a coluna de fogo à noite eram constantes recordações da presença divina. Era em meio a essa maravilha que o povo se tornará inquieto.
Por que trouxeste nosso povo a este deserto para morrer de fome? Questionava um coro de vozes ansiosas. O desespero começou a se alastrar entre as tribos, enquanto as crianças choravam com a fome e as mães chamavam pela intervenção divina. Deus ouviu os clamores de seu povo e resolveu agir. Uma suave brisa começou a soprar, trazendo consigo um maná do céu, que caía ao amanhecer como orvalho. Este é o pão que o Senhor nos deu! Exclamou Arão, levantando um punhado da substância branca e doce. Cada dia, cuidavam para recolher somente o que pudessem comer, pois, no dia seguinte, novamente a provisão divina se repetiria. Era um lembrete constante de que, mesmo nas dificuldades, o Senhor nunca os abandonaria. As tribos aprenderam a confiar naquele dia-a-dia divino, mas ainda havia divisionismo em seus corações. Alguns, como Simeão, ansiavam por uma luta mais ativa para conquistar o que haviam sido prometidos, enquanto Rúben falava sobre paciência e unidade. Essas discordâncias começaram a gerar faíscas de tensão, e no acampamento, a gente se tornava cada vez mais agitada. A pressão aumentava à medida que os dias passavam e o deserto se mostrava aborrecido. Foi então que no calar da noite, enquanto as estrelas brilhavam intensamente sobre eles, Moisés subiu ao Monte Sinai. Ele buscava a face do Senhor, desejando fervorosamente entender o desígnio de Deus para seu povo. Ali, na presença majestosa de Deus, a terra tremeu e um relâmpago cortou o céu. A voz do Senhor ecoou como trovoada: diga ao meu povo que eu sou o Senhor, e que eles devem viver em santidade. Introduzido em uma série de instruções e alianças, Moisés voltou ao acampamento, com um rosto radiante e as tábuas da lei firmemente em suas mãos. A grande revelação das leis de Deus trouxe um novo sentido à organização da nação, um remanescente de um povo que, guardando esses mandamentos, viveria em obediência e bênção. No entanto, ainda havia um véu de incerteza que pairava sobre eles, especialmente para aqueles que se perguntavam se conseguiriam seguir esses preceitos. Assim, a multimedia entre as tribos começou a se intensificar. Enquanto alguns se maravilhavam com a palavra do Senhor, outros sentiam-se aprisionados sob o peso da lei. E a frustração começou a tomar conta, levando a conversas à sombra das tendas, onde murmúrios sobre o que estavam prestes a se tornar se espalhavam. Será que conseguiremos ser o que Deus nos pediu? Essa dúvida ecoava pelas areias quentes. O céu, por sua vez, parecia ecoar a incerteza do coração humano. Uma espessa nuvem de tempestade se aproximava ao longe, e o povo alarmou-se. O que significava tal presença? Seria um sinal de ira ou proteção? No horizonte, o conflito não tardaria a se manifestar, testando a fé daqueles que tomariam um passo no caminho da aliança. Enquanto Moisés e as tribos se preparavam para o inevitável, o Senhor, em sua infinita sabedoria, já planejava mais do que um simples ato de libertação. Ele ensaiava a formação de uma nação, um reino de sacerdotes que refletiriam seu próprio caráter. A pergunta permanecia no ar, pairando como o vento do deserto: como essa comunidade se lembraria de quem realmente eram e do que Deus tinha para eles em meio a tanto caos e incerteza? A resposta estava mais próxima do que pensavam, e no próximo passo da jornada, algo incrível havia de ocorrer, revelando o plano soberano de Deus para seu povo. Enquanto as tribos de Israel acampavam sob as estrelas fulgurantes, um novo dia surgiria no Monte Sinai. Na manhã seguinte, a montanha tremia, e as nuvens férteis de Deus se aglomeravam, enquanto a voz divina clamava ao povo com um novo e profundo chamado. Moisés, com as tábuas da lei em mãos, aguardava ansiosamente a nova revelação que o Senhor lhe preparava. Semelhança do que acontecerá anteriormente, o monte estava envolto em nuvens escuras, e um trovão ressoou de maneira poderosa, lembrando a todos que o Santo estava no meio deles. O próprio Deus se preparava para selar um pacto com seu povo. Preparem-se, ordenou Moisés ao povo, pois dentro de 3 dias, o Senhor descerá à vista de todos vocês. Havia entre eles um misto de temor e expectativa, enquanto o fervor espiritual começava a envolver o acampamento. O 3º dia chegou, e eis que era manhã. Com um brilho sobrenatural, a nuvem cobria o monte em chamas como uma fornalha viva e o som de trombetas ecoava fazendo tremer os corações dos filhos de Israel. Moisés subiu novamente ao monte, e o Senhor falou ao seu coração, dizendo: vou fazer maravilhas que não foram vistas em toda a terra, para que os povos saibam que eu sou o Senhor, e que convido este povo a ser um reino de sacerdotes e uma nação santa. Assim,
A mensagem chegou ao povo e excitação e temor se misturaram. A voz de Deus falou das promessas, e o Senhor lembrou como ele, com mão forte, os havia libertado das garras do Egito. Todo o povo ouviu as palavras sagradas e as declarações do Senhor ressoaram em seus corações. Se vocês, de fato, ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, serão a minha propriedade especial entre todos os povos, pois a terra é minha. Moisés desceu do monte para transmitir essas palavras. Estava visivelmente emocionado, como um portador de boas novas, mas no fundo, ele sabia que as instruções que a multidão receberia seriam desafiadoras. Ele teria que encorajar o povo a abraçar a santidade e a obediência, mesmo que os demônios da dúvida e do medo rondassem os seus corações. Diante da revelação do Senhor, a resposta unânime do povo foi: tudo o que o Senhor disser, nós faremos. Aquela declaração deveria selar um compromisso. No entanto, Moisés sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. A visão da nação próspera os via à frente, mas a estrada estava repleta de desafios e provações. Enquanto os filhos de Israel se preparavam para o que o Senhor ordenara, a nuvem escura sobre Sinai começava a chiar, como se estivesse prestes a romper com a tempestade, e uma ansiedade mística tomou conta do ambiente. Que desafios esperavam o povo? Que provações quebrantariam sua determinação e disporiam suas almas? No povo, a dúvida ainda sussurrava: nós somos dignos de tal chamado. No entanto, a esperança pairava, e a promessa de Deus estava prestes a ser revelada em uma forma que eles ainda não podiam compreender totalmente. E assim, em meio à expectativa e ao temor, Moisés subiu novamente ao Sinai, e uma nova onda de revelações aguardava. O Senhor, com sua soberania, estava prestes a estabelecer não apenas um pacto, mas um caminho glorioso para aqueles que se dispusessem a atentar à sua voz. Qual seria a nova missão que moldaria o destino de Israel? A resposta estava prestes a descer, como o próprio maná que alimentara seus corações, revelando o plano soberano de Deus para redimir não apenas uma nação, mas fidelizar as promessas eternas para toda a humanidade. No silêncio profundo do Monte Sinai, a tensão se acumulava como as nuvens que cercavam a montanha. Moisés, com o rosto iluminado pela presença do Senhor, aguardava as direções que mudariam o curso da história de Israel. A voz do Altíssimo ressoou, cortando a amplidão do deserto, e suas palavras reverberavam como um eco divino: eu sou o Senhor, e aqui estabelecerei a minha lei. Assim será selada a minha aliança com vocês, um pacto eterno que transcende gerações. Enquanto o povo abaixo oscilava entre a expectativa fervorosa e o temor reverente, Moisés entendeu que a nova ordem de Deus não era apenas a transmissão de diretrizes. Era a entrega de uma identidade, um chamado a serem não apenas seguidores, mas filhos e filhas de um rei. Que a santidade do Senhor Deus as envolva, disse Moisés, em tom grave, pois hoje, entre nós, ele estabelecerá sua presença permanente. As horas se passaram, e a luz da glória de Deus desceu sobre o monte, ofuscando a visão de quem ousasse erguer os olhos em direção ao ápice. No entanto, a revelação estava prestes a ser feita. O Senhor, em sua majestade, não apenas ditou as leis, mas revelou a essência da santidade. Não se aproximem do monte, pois aquele que o fizer será punido. Eu estabeleço limites para protegê-los de minha glória, a qual nenhum homem pode suportar em sua totalidade. As autoridades e líderes das tribos, escolhidos por suas habilidades e dignidade, estavam em posição, prontos para ouvir e aprender. Ao receber os 10 mandamentos, as palavras ultrapassaram as letras cravadas nas tábuas, geraram um movimento espiritual que espiralava em seus corações: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e a teu próximo como a ti mesmo. Então, uma espessa nuvem encobriu a montanha, e o trovão ressoou novamente, como uma chacoalhada sagrada que permeava a atmosfera. Aquela era uma convocação, um sinal de que algo grandioso estava se formando. Como relâmpagos cortando a escuridão, revelações começaram a surgir, detalhando os preceitos da nova vida que Deus desejava para seu povo. Construam um santuário para mim, e habitarei entre eles, ecoou a ordem, como um compromisso eterno entre o Criador e a criação. Enquanto isso, entre as tribos, um murmúrio crescente se espalhou, pois os problemas antigos começaram a ressurgir. Realmente somos dignos de tal responsabilidade? E se falharmos em obedecer? FAQs que fervilhavam como brasas nas mentes dos filhos de Israel.
A ansiedade crescia tal qual uma tempestade anunciada no horizonte. Moisés, ciente da fragilidade da confiança humana, dirigiu-se ao povo com firmeza. Temam o Senhor, mas estejam certos do amor e da misericórdia dele. Para aqueles que guardarem seus mandamentos, serão um povo especial, um reino de sacerdotes, um elo de esperança para as nações. Seu tom caloroso buscava acalmar as tempestades internas que ameaçavam a unidade do povo. Em um momento de quietude, enquanto os filhos de Israel contemplavam suas novas instruções, o Espírito Santo sussurrou nas almas: olhem além do deserto. Um futuro glorioso e promissor se aproxima nas promessas de Deus. A expectativa se tornava visível nas feições do povo, enquanto imaginavam a terra prometida flutuando em suas visões. Mas no espírito do povo, uma interrogação persistia, um questionamento que não podia ser silenciado: o que haverá se não formos fiéis a essa aliança? Deus, com um olhar perscrutador, sabia que os desafios e as tribulações aguardavam à vista. As recompensas são grandes, mas quem herdará tais bênçãos? Assim, enquanto Moisés descia com as tábuas, novas diretrizes em mãos, o coração dos israelitas palpitava com uma ansiedade intensa. O pacto selado era tanto uma responsabilidade quanto um extraordinário convite. Precisariam estar prontos não apenas para ouvir, mas para agir. Em meio a esses pensamentos, uma nova revelação ainda não nos revelada pairava nas mentes de Moisés e do povo, uma sabedoria que apenas o Criador poderia articular. O que mais o Senhor tinha preparado para aqueles que se dispusessem a obedecer? Que novos desafios viriam? O plano soberano de Deus reverberava nas vidas diante da montanha, e a verdadeira jornada de aliança estava apenas começando. A pergunta se estabeleceu na atmosfera divina: estarão prontos para o que eu estou prestes a fazer? No resplendor do Sinai, enquanto Moisés descia com as tábuas da aliança, a inquietação do povo crescia como uma onda se acumulando antes de um grande desabamento. O eco da voz de Deus ainda reverberava nos corações dos israelitas, mas a fragilidade da sua fé e as vozes de insegurança começavam a se elevar. E se não conseguirmos manter a promessa? Estamos prontos para isso, questionavam entre si, temor refletido em seus rostos. Moisés, ao pisar na base da montanha, reconheceu a necessidade de encorajar e fortalecer o espírito de seu povo. Ele brandiu as tábuas, sua expressão firme e decidida, enquanto proferia: o Senhor nos chamou de volta à sua presença. Ele é fiel e justo, e nos assegura que sua graça é suficiente. Somente precisamos seguir o caminho que ele nos traçou. As tribos, com seu destino recém-confirmado, se reuniram ao redor de Moisés, enfrentando a vastidão do deserto e ouvindo cada palavra como se fossem gotículas de água em meio à secura. A visão da terra prometida, uma terra que emana leite e mel, pulsava em cada coração, mas também trazia à tona um sentimento de responsabilidade colossal. Não era apenas uma nova terra, mas um novo modo de viver. Enquanto isso, uma nuvem ainda se espessava no cume do Sinai, e a voz do Senhor ressoou mais uma vez: vocês são meu povo. Se guardarem minha aliança, eu os protegerei e os sustentarei. Mas se afastarem e abandonarem minha lei, a disciplina virá. Vocês conhecerão o peso de suas decisões. A advertência ressoava como um trovão, fazendo com que muitos sentissem a gravidade do compromisso que haviam feito. O temor passou a ser uma realidade palpável no seio das tribos. Como poderemos ser fiéis? Como poderemos assegurar que não falharemos? Questionaram os líderes de cada tribo, seus rostos marcados pela ansiedade. Cuidado e inovação, responsabilidade e esperança, um equilíbrio delicado a ser encontrado. Moisés, sintonizado com a batalha espiritual que se desenrolava, dirigiu suas súplicas ao Senhor: ó Deus, fortalece o coração deste povo. Que as tuas promessas se manifestem em suas vidas, e que eles vejam que a aliança não é um fardo, mas uma bênção. Naquela noite, enquanto as estrelas brilhavam como testemunhas do pacto se formando, o Senhor revelou a Moisés uma visão. Suas tribos não serão apenas números, mas representarão dimensões do meu caráter. Através delas, as nações conhecerão a obra do meu braço poderoso. Eu estabelecerei 12 tribos, cada uma com um papel único no meu plano eterno. Os olhos de Moisés brilharam com a compreensão. Cada tribo receberia seu propósito: Levi para o sacerdócio, Judá para o reinado, e assim por diante. Esses são instrumentos da minha vontade.
Através da diversidade, eles se unirão em um só corpo, em um único clamor, e eu serei glorificado. Despertado por isso, o coração de Moisés se firmou na certeza de que, apesar da fragilidade humana, Deus havia traçado um plano que ultrapassava a compreensão deles. Estão prontos para isso? Ele perguntou a si mesmo enquanto olhava para o povo, cujos olhos agora brilhavam com a luz da esperança. Mas um novo dilema pairava no ar, uma sombra que não poderia ser ignorada. Como Manu, o inimigo sussurrará dúvidas e tentará desviar o coração das tribos da verdade. O que ocorrerá se perderem a visão? Moisés sabia que a batalha pela fé começaria muito antes de cruzarem os portões da terra prometida. Assim, enquanto uma nova aliança era formada, e os destinos das 12 tribos se entrelaçavam sob a soberania de Deus, uma pergunta pairava diante de todos, reverberando no espírito coletivo: o que acontecerá se escolhermos o caminho oposto ao que o Senhor nos mostrou? A promessa de um futuro brilhante ainda estava à vista, mas as sombras de desobediência e dúvida também aguardavam seu momento. O plano soberano de Deus estava em movimento, e o verdadeiro teste de sua aliança estava por vir. Estariam prontos para enfrentar os desafios que se aproximavam? Enquanto o eco das palavras de Moisés ainda pulsava no ar, um sopro de inquietação percorreu os acampamentos ao pé do Sinai. As noites tornaram-se longas e sombrias, e o deserto, ao invés de ser um campo de promessas, refletiu a aridez do temor humano. A visão da terra prometida se tornava mais distante, e as perguntas inquietantes continuavam a flutuar entre as tribos. No silêncio da madrugada, um grupo de líderes se reuniu sob a luz suave da lua. Entre eles estavam Arão, irmão de Moisés, e alguns dos anciãos de Israel. Eles discutiam as palavras do Senhor, debatendo se poderiam realmente cumprir a aliança. As dúvidas dançavam entre eles como um vento tempestuoso, ameaçando desmantelar a base de sua fé. Se não conseguirmos manter o que o Senhor nos ordenou, que haverá de nós? Arão lançou ao grupo, sua voz trêmula de ansiedade. Teremos que dar contas de cada passo que tomamos em desobediência. A disciplina que Deus mencionou não é um mero aviso, é a realidade de nossa escolha. Um dos anciãos, sábio porém temeroso, levantou a voz: mas como podemos avançar sem saber o que o futuro nos reserva? Podemos nos encontrar perdidos no deserto, sem esperança. O lamento de seus corações tornava-se evidente, e os olhos se voltaram para Moisés, como se dele esperassem não apenas liderança, mas a confirmação de sua fé vacilante. Naquele mesmo instante, a nuvem que habitava o cume do Sinai começou a pulsar com uma luz intensa, semelhante a um relâmpago. A presença de Deus se fortalecia, e uma voz poderosa ressoou no vento noturno: meu povo, não temam. A minha aliança é eterna e o meu plano é seguro. O que eu determinei, cumprirei. O povo, ao ouvir a voz do Senhor, parou em sua busca por dúvidas e viraram seus rostos para a montanha. O temor foi transmutado em um forte lembrete da soberania divina. Um arrepio percorreu suas peles, e a certeza de que a promessa poderia ser cumprida começou a se enraizar em seus corações. Mas mesmo assim, o clamor interno questionador do povo não se calou. Quem irá à frente para guiar nossos passos? Novamente Arão se dirigiu ao povo. É preciso que nos unamos em propósito e força, e que busquemos a orientação do Senhor com fervor. Moisés, percebendo a necessidade de um líder espiritual, afirmou: a resposta à nossa dúvida não vem de nós, mas do Senhor. Precisamos consagrar um tempo de oração e jejum. Ele próprio nos mostrará o caminho. Assim, deliberaram em espírito de unidade, e começaram a se reunir para clamar ao Deus que os havia escolhido. Os dias se passaram enquanto as tribos buscavam ardentemente por direção. As vestes de linho eram desgastadas, mas os corações dos israelitas ardentes por esperança. Eles reuniram-se em torno do tabernáculo que Moisés havia estabelecido, onde a presença de Deus se manifestava, e as promessas começavam a pulsar como um tambor sagrado em seus peitos. Na última noite do jejum, enquanto o povo se reunia, Moisés adentrou a tenda da reunião. Ele estava decidido a buscar uma resposta divina. O Senhor, em sua infinita misericórdia, chamou-o de volta a seu lado, e a glória se manifestou, como fogo devorador, e Moisés caiu em adoração. Ó Senhor, fala, pois teu servo ouve. Então, Deus falou novamente, agora com instruções claras.
Diga ao povo que uma nova aliança lhes apresento. As 12 tribos, cada uma com seu nome e característica, representarão a minha promessa de vida entre os homens. 7 dias após este tempo de busca, os haverá um novo sinal, e um novo espírito será derramado sobre eles. Comprometam-se comigo, e eu os farei um povo forte. Regressando ao acampamento, a face de Moisés irradiava luz, e o povo sentiu que o milagre da aliança estava ao seu alcance. A ansiedade foi substituída por uma expectativa santa, e eles começaram a se preparar para aquilo que estava por vir. Mais no canto do acampamento, longe da luz das promessas, o inimigo se movia silenciosamente nas sombras, semeando confusão e dúvida. Como Manu, ele sussurrava para aqueles que estavam dispostos a ouvir. Por que tanto sacrifício? É tudo em vão. O que dizem é apenas sonho. Assim, a sombra da dúvida se formava cada vez mais próxima. Enquanto a aliança era reafirmada e o povo se preparava para o chamado divino, a interrogação persistia: estaria o povo pronto para escolher o caminho que o Senhor havia revelado, ou cederiam ao sussurro do inimigo? A resposta do coração israelita se tornaria vital, pois a nova aliança se aproximava, e a decisão contra a dúvida e a desobediência estava prestes a ser testada. Enquanto o sol fazia sua primeira aparição na nova aliança, uma atmosfera de expectação permeava o acampamento dos israelitas. As orações e clamores ao Senhor haviam criado um ambiente de fervor e a fé começava a se solidificar. Embora a nuvem da presença divina ainda flutuasse sobre o Sinai, um manto mais pesado de silêncio e inquietação se instaurava. Os olhares dos líderes estavam fixos em Moisés, esperando ansiosamente pela confirmação do que estava para vir. Moisés se levantou e, em meio a um súbito silêncio, falou: assim diz o Senhor, ao amanhecer do 7º dia, todas as tribos deverão se reunir ao pé da montanha. Eu me revelarei a vocês de uma maneira que nunca viram, e um novo espírito será derramado sobre todos os que crerem em minha palavra. A reverberação dessas palavras causou um frêmito na multidão. Sim, eles estavam cientes da importância daquele momento. A incerteza que anteriormente pairara sobre seus corações começava a ser substituída por uma expectativa ardente. Cada tribo percorria suas tarefas com mais sabedoria, preparando-se para aquele que selaria seu destino. No entanto, em meio à agitação coletiva, os murmúrios de Manu, o sussurrador, ainda ecoavam nas mentes de muitos. Isso não é mais do que ilusões. O que podemos esperar de promessas que sequer conhecemos? O deserto se estende, e o futuro é obscuro. Os líderes em particular, sentindo a pressão, começaram a questionar a viabilidade da nova aliança. Zifon, um dos anciãos, levantou-se, a voz estancada pela dúvida: Moisés, e se essa nova aliança não nos levar a lugar algum? E se fossemos melhor servidos pelo nosso passado? Viveremos sempre neste deserto à mercê de promessas que podemos nunca ver cumpridas? O debate fermentou enquanto a multidão se dividia entre esperança e apatia. Mas a luz sobre a montanha parecia mais intensa, refletindo a urgência da mensagem divina que estava para se revelar. No 3º dia, quando a manhã começou a clarear, sinais extraordinários começaram a se manifestar. Relâmpagos dançaram pelo céu, e as nuvens escuras começaram a assumir formas que pareciam contagiar o povo com temor. As almas dos israelitas tremiam. Eles não apenas ouviam, mas podiam sentir a presença do Senhor se aproximando. Reúnam-se! Gritou Moisés, enquanto seus olhos brilhavam com a luz celestial. O Senhor está conosco. Preparem-se para suas instruções, pois a aliança será confirmada em esplendor. As 12 tribos se aglomeraram, e ali no auge da montanha, como um trueque, fogo apareceu no cume. O Senhor, em sua glória, apareceu na forma de uma nuvem envolta por relâmpagos, e a voz de Deus ressoou como uma trombeta poderosa, cortando o ar com um chamado que transformava corações. Ó povo de Israel, venham e ouçam minhas palavras. Se me obedecerem e guardarem minha aliança, vocês serão meu tesouro entre todos os povos, porque toda a terra é minha. E enquanto os corações pulsavam com fé, os ouvidos estavam cegados pelo medo e pela dúvida que ainda persistia entre alguns. O espírito maligno procurava fluir-se entre os desanimados. Manu se movia nas sombras, semeando contendas enquanto o Senhor proferia seus mandamentos. Vocês serão um reino de sacerdotes e uma nação santa.
Aquela declaração ecoou e reverberou enquanto Moisés, em adoração e reverência, repetia as instruções. Naquele mesmo instante, uma semente de dúvida e rebelião começou a germinar entre alguns, disfarçada sob a promessa de liberdade e de um futuro brilhante. Mas e se não formos suficientemente bons? Sussurrava o inimigo. E se a bênção se tornar uma maldição? E assim, enquanto a aliança estava prestes a ser firmada, um dilema se aproximava. O destino das 12 tribos estava à sombra de decisões inquietantes, em meio ao clamor de Moisés e à revelação divina. O Senhor então proferiu: preparem-se, pois o que eu farei entre vocês será para estabelecer uma nova aliança, mas somente os verdadeiros desejosos de seguir-me me encontrarão. A multidão se calou e os olhares voltaram-se uns para os outros, enquanto um novo mistério se formava nas suas almas. Estaria o povo disposto a abraçar o chamado do Senhor ou estava à beira de uma rebelião que moldaria seu destino? O momento da verdade estava se aproximando, e a resposta que cada um daria poderia selar seu futuro. O céu se tornava cada vez mais sombrio enquanto a voz do Senhor retumbava com poder e autoridade, fazendo a terra tremer sob os pés de Israel. Moisés, cheio de temor e reverência, observou o povo à sua frente, onde tanto anseio quanto incerteza pulsavam nos corações. O Senhor havia falado, e com aquela declaração gloriosa, as ondas da expectativa se erguiam como marés em um vasto oceano. Guardem suas palavras, ó povo de Israel. Hoje, o Senhor se compromete com vocês. Clamou Moisés, sua voz elevada para além do estrondo de trovões. Não será em vão o que se fará entre nós, pois somos chamados a sermos um povo peculiar, uma luz entre as nações. Entretanto, entre os serenos em adoração e os angustiados pelas dúvidas, Mano observava. Ele se movia discreto entre as tribos, quase como um espírito, colhendo as palavras de descrença e semeando-as como ervas daninhas. Ele sabia que a fraqueza do coração humano poderia facilmente desviar o curso de uma promissora jornada, e assim seu trabalho se tornava mais profundo. Logo, como se parte da própria fúria do céu, as nuvens negras começaram a se afastar, revelando uma visão gloriosa que ofuscava até mesmo a luz do sol nascente. O povo viu chamas nas alturas do Sinai, não como fogo que consome, mas um fogo que purifica. A misericórdia de Deus desceu sobre eles através daquela manifestação, como um convite gracioso para se aproximarem. Moisés irá dissociar o sagrado do profano, gritou o ancião Zifon, levantando sua voz em meio à reverência. E se o fogo de Deus consumi-los em sua pureza? O Senhor não poderá se agradar de corações divididos, cheios de murmuração. Que possessão haveremos de ter se não permanecer firmes em nossa fé? Inúmeras cabeças se voltaram em direção à voz do ancião. Um murmúrio de apreensão espalhou-se, ressoando como um eco nos corações, enquanto a dúvida tentava fazer morada novamente. A tensão na atmosfera era palpável, e o vapor da incerteza ameaçava ofuscar a luz da promessa feita. É verdade, Zifon, respondeu Moisés, com um olhar profundo e solene, mas o Senhor não nos chama ao desespero, e sim à esperança. Escutem, o grande Eu Sou nos recria em seus desígnios. Nossa resposta deve ser amorosa, não cativa do medo. Precisamos unir nossas vozes e corações. Ele é fiel à aliança que estabeleceu conosco. Mas, no coração de cada povo, ainda havia aquele dissenso ardente. O Senhor sempre foi conosco, é verdade, sussurrou alguns, mas e se esta nova aliança nos levar à condenação em vez da libertação? E se no deserto encontrarmos a morte ao invés da promessa? A voz do Senhor ecoou novamente, não como um trovão, mas como a mais suave melodia. Meu povo, não temais. Eu sou com vocês. Mesmo nas incertezas e fragilidades, eu estabeleço a minha aliança. Aquele que crer em mim, ainda que atravesse o deserto, jamais perecerá. Olhem para os céus, pois os vejo. A promessa que fiz a Abraão e a seus descendentes é irrevogável. Como resposta, uma nova onda de fervor e determinação começou a surgir entre os israelitas. Aqueles que antes duvidavam agora se levantavam com corações ardentes. As mulheres clamavam em adoração, e os homens se uniam, sendo moldados pela revelação do que viria. Mas o espírito de Manu não havia completamente sido expulso. Silenciosamente, ele continuava a entoar seus sussurros,
tentando semear a divisão. Será que há alguém entre vós que não está disposto a ouvir a voz do Senhor? A rebelião se aproxima como um ladrão à noite. Sussurrou ao seu grupo mais próximo, um bando de praguejadores. Assim, o conflito entre a luz da revelação divina e a sombra da dúvida permanecia. Moisés levantou seus braços enquanto o fogo se tornava mais intenso, expelindo faíscas que dançavam no céu. Oremos, irmãos. Escolham a quem irão servir. E então, enquanto a fumaça da presença de Deus se levantava, o chamado se tornava claro. Os corações estavam sendo testados, e a linha entre fé e incredulidade se tornava mais nítida. Cada indivíduo teria que decidir, uma escolha que mudaria não apenas seu destino, mas também o futuro de toda a nação. O que vocês escolherão hoje? As promessas de Deus são irrevogáveis e seladas pela fé. Mas o destino deles depende de suas respostas, proclamou Moisés, enquanto a terra sob os pés de Israel vibrava com a batida de suas palavras. Naquele momento crucial, uma nova incerteza pairava no ar. A escolha de cada coração poderia redefinir a direção do povo de Deus. E, nas sombras, o sussurrador se deleitava, aguardando a oportunidade de se aproveitar da indecisão. O deserto os aguardava, mas as bênçãos da nova aliança estavam prestes a se manifestar de formas que eles jamais poderiam imaginar. Porque o Senhor nos diz, proferiu Moisés, se apenas o seguirmos, eu lhes mostrarei as maravilhas que não sonharam. E a voz de Deus se calou, como se a própria terra estivesse pesando suas palavras, ao aguardarem a resposta definitiva do povo. Enquanto a reverberação da voz de Deus ainda ecoava nas montanhas do Sinai, um silêncio pesado pairava sobre o acampamento de Israel. Após a proclamada escolha de Moisés, o povo estava imerso em contemplação, sua confiança e medo entrelaçados como os fios de uma tapeçaria. Os olhos de Moisés se arregalaram ao observar um grupo de israelitas em murmúrios acalorados. O seu tom era de inquietação, e os rostos mostravam uma mistura de dúvida e pressentimento. Ele se aproximou e, com a autoridade que o Senhor lhe conferira, buscou disfarçar a incerteza com palavras de exortação. Ó povo de Israel! Ele clamou, sua voz firme e poderosa. Acaso esqueceram as maravilhas que o Senhor fez diante de vocês? Como ele os libertou da escravidão no Egito, e como os guiou através do mar em seco. Lembrem-se de que o Deus que nos faz promessas é também o Deus que cumpre. Mas as vozes de Manu e seus seguidores estavam ganhando força, e um vento brando, mas traiçoeiro, começava a soprar nas tendas. O que veremos no deserto, Moisés? Aqueles diziam. Não seria melhor voltar ao Egito, ao invés de clamarmos por um Deus que ainda não se revela plenamente? A incerteza se ergue como uma tempestade. Moisés, percebendo a sepultura espiritual nas palavras, elevou seu olhar devotado para as chamas ardentes da montanha. Ele sabia que a queimação na presença do Senhor era uma analogia do processo de purificação. No entanto, o coração do líder se apertava ao sentir a fragilidade da fé em seu povo. Então, uma voz poderosa, não como trovão, mas como um suave sussurro, surgiu nas profundezas da mente de Moisés. Filho meu, eu sou o que sou. Convide o povo a se achegar, para que vejam e ouçam o que eu tenho a dizer. Moisés, ainda apoiado por essa convicção divina, voltou-se para o povo. O Senhor nos quer mais perto. Vinde, e ouçam sua voz. Toda a criação aguarda um povo que confie em seu chamado. Sejam firmes e firmados na promessa. A multidão começou a se mover hesitante em direção à montanha, seus pés direcionados por um mix de esperança e temor. Os que antes se deixavam abalar por Manu agora buscavam os sinais da presença de Deus. Entre os murmúrios, novos questionamentos surgiram. E se nossa jornada nos levar à ruína? E se a terra prometida é apenas uma ilusão? A tensão se tornava palpável, quase como eletricidade no ar. Então, de repente, um clarão de luz irrompeu do céu, e as chamas da montanha brilharam com intensidade arrebatadora, como a presença do Senhor era revelada em um mistério profundo. Moisés, percebendo a manifestada glória de Deus, desceu do monte envolto em luz. Escutem! Assim diz o Senhor, reúnam-se e preparem-se, porque em pouco tempo eu lhes mostrarei meu plano e a grandeza de meu poder. A multidão se aquietou, e um profundo senso de reverência tomou conta de todos.
Porém, Manu, em seu canto obscuro, cuspiu veneno com palavras carregadas de incerteza. Aquele que se aventura sem visão se perderá em sombras. O que Moisés traz ainda está envolto em mistério. Mas a glória de Deus envolveu os israelitas, seus corações começando a mudar. Os que duvidavam agora se encontravam atraídos por uma esperança que trazia vida, e os aplausos de adoração começaram a emergir. Não mais seriam meros escravos, mas um povo que acreditava na promessa do seu Deus. Preparem-se, pois a transformação começa dentro de cada um de vocês, proclamou Moisés, à medida que a luz divina banhava o povo. Sombras de dúvida se dissipavam à medida que a fé começava a renascer. E ao aglomerar-se ao pé do monte, uma nuvem cobriu a presença do Senhor, e Moisés subiu novamente a montanha. No alto do Sinai, ele esperava ansiosamente pela revelação que selaria a nova aliança, enquanto lá embaixo o povo buscava manter a unidade e confiança em meio à incerteza. E assim, enquanto o Senhor falava com Moisés, um novo som se fez ouvir, vindo do alto. Eis que vos trago as instruções para a construção do meu tabernáculo, onde quero encontrar-me e habitar entre vós. A expectativa pairava no ar, e corações saltavam em antecipação, enquanto os israelitas se preparavam para um desfecho glorioso que mudaria seus destinos. Mas, nas trevas, o espírito de Manu se retorcia. A divisão será teu aliado, e a fraqueza, tua arma. Enquanto o pé do povo estiver dividido, meu plano jamais se cumprirá. Assim, o jogo celeste terreno se intensificava, disposto a revelar o cumprimento de um pacto que seria além de tudo o que imaginariam. Enquanto a tensão do acampamento de Israel pulsava sob o peso das promessas divinas, Moisés permaneceu no alto do Sinai, em comunhão profunda com o Senhor. A glória de Deus clareia as rochas e a luz irradiava das tábuas que continham as instruções sagradas. No chão, uma família de 12 tribos sentia a inquietação de um futuro que se aproximava, mas também se distanciava, envolto em dúvidas e temores. No tabernáculo improvisado, os anciãos e líderes se reuniam, debateando a mensagem e o espírito que estavam presentes na convocação do Senhor. Entre perguntas e burlas, um murmúrio de controvérsia emergiu. Como poderemos manter meus mandamentos? O que nos garante que seremos fiéis até o fim? Inquietações que corriam como fogo entre as tendas. Arão tentava conter a tumultuada divisão. Irmãos, lembrem-se das maravilhas. Ele não nos abandonou até aqui. Mas o espírito de Manu não se calava. Como um veneno que corre nas veias, ele sussurrava a dúvida, alimentando a insegurança mesmo entre os mais devotados. Afinal, quem somos nós para sermos um reino de sacerdotes? Não somos tão dignos quanto para receber esta honra, dizia ele, seu tom envolvente, fazendo com que até mesmo a fé dos corajosos vacilasse. No entanto, um remanescente de esperança começava a emergir no seio das tribos. Os que lembravam da mão poderosa que os guiara pelo Mar Vermelho, que ferira os egípcios e os resgatara da servidão, começaram a se unir, transformando o temor em um ardente desejo de seguir o Senhor, com a luz da promessa ainda brilhando em seus corações. Ele nos prometeu uma terra, exclamou um jovem da tribo de Judá, sua voz elevada no meio da multidão. E assim começaram a se preparar para o tempo em que o Senhor promoveria a nova aliança. Com suas vestes limpas e corações dispostos, as 12 tribos se reuniram, dispostas a ouvir a nova instrução que Moisés traria do alto da montanha. Sobre Moisés, Deus falava com autoridade, entregando mais do que meras instruções. Ele estava estabelecendo um relacionamento. Construam-me um santuário, e eu habitarei entre eles, dizia a voz do Senhor ressoando como um eco longe e poderoso, inseparável da história que se formava. Consagrem-se, pois a presença do Altíssimo se manifestará de maneira gloriosa. Moisés desceu, sua face brilhante como o sol, e o povo se afastou involuntariamente, com medo, mas ele os chamou de volta. Não temam. É para a sua redenção que estou aqui, proclamou, segurando as tábuas que eram mais do que uma escritura, eram uma aliança viva. Deus descerá e estará entre nós. Preparem-se para a sua habitação. Os corações começaram a pulsar com adoração e expectativa, enquanto Moisés falava das especificações do tabernáculo, o plano meticuloso da habitação de Deus entre o seu povo.
Cada detalhe estava meticulosamente alinhado com a visão divina, e a ideia de um espaço sagrado fazia os israelitas se reunirem como um só corpo, revigorando as promessas de um futuro. Mas nas sombras, o espírito de Manu encorajava a desconfiança e a murmuração, agora com mais força. O que Moisés traz é um peso. Como suportaremos tal presença? Preparem-se, pois a própria presença do Senhor poderá ser nossa destruição, não nossa libertação. As tribos estavam com as almas em um fio, entre a esperança e o medo. Com essa luta interna, o clamor se intensificou. As vozes de desespero começaram a ecoar: como poderemos purificar-nos? E como seremos dignos de habitar com o Santo? Essas perguntas pairavam como nuvens pesadas, a esperar uma resposta que poderia quebrar a correnteza da incredulidade. Moisés, percebendo a crescente ansiedade, ergueu a voz: o Senhor nos unirá como um só povo. Se Ele nos fez promessas, não as deixará ao vento. A confiança no Senhor deve ser maior que o medo do desconhecido. Venham, e juntos purifiquemo-nos, pois o nosso Deus é um fogo consumidor, mas também uma fonte de vida. Proclamou, intensificando assim a necessidade de um compromisso renovado da parte do povo. E assim, enquanto o povo clamava a Deus por purificação e firmeza, o solo começou a tremer em resposta ao fervor. A presença divina pulsava ao redor e o Senhor, fiel à sua palavra, preparava-se para algo magnífico, que proveria respostas aos questionamentos e selaria um destino que transcenderia gerações. O verdadeiro mistério estava em jogo, pois enquanto a unidade e a força aumentavam sob a luz do Senhor, a pergunta ainda permanecia pairando no ar: estão prontos para o que Deus está prestes a revelar? A proximidade do Altíssimo alimentava ansiedades e esperanças simultaneamente, pois cada coração ainda precisava responder à pergunta mais importante da aliança: como reagiriam à sua presença? A jornada em busca da terra prometida apenas começava, mas agora, muito mais era necessário. Um verdadeiro teste de fé se desenrolaria nas próximas etapas.